Fala, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Como é que vocês estão? Bom, espero em Cristo que vocês estejam bem. Espero que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo venha alcançar o seu coração e trazer em nós a esperança da vida eterna, trazer em nós a esperança da glória. Em Romanos, capítulo 12, verso 15, aliás, a partir do verso 9, a palavra do Senhor diz assim: o amor deve ser sincero, odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade, abençoem aqueles que os perseguem, abençoem e não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer, se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça deles. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. A devocional de hoje, para mim, está muito especial, porque a palavra de Deus, ela nos confronta. Se a palavra de Deus, ela não confronta você, então alguma coisa está errada. Se a palavra que você tem escutado, ou se nas suas meditações as palavras só têm acariciado o seu ego, massageado o seu orgulho, algo está errado. Porque a palavra de Deus, ela nos confronta diariamente, as nossas ações, as nossas atitudes, aquilo que nós pronunciamos da nossa boca, aquilo que nós ouvimos, onde os nossos pés caminham, o que as nossas mãos apalpam, o que os nossos pensamentos desejam, aquilo que vem ao nosso coração. Então, tudo a palavra de Deus, ela tem um confronto. E não é um confronto para nos matar, mas sim para nos permitir viver as bênçãos de Deus na nossa vida. Todo confronto de Deus é para nos colocar no caminho reto e não para nos matar. Quem faz isso, na verdade, desde a eternidade, é o diabo. A própria palavra de Deus diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Isso sim é a função de Satanás, mas a função desde a eternidade de Deus é nos dar uma vida de paz, uma vida a qual resplandeça a glória dele, a qual resplandeça a luz dele sobre as nossas vidas. E por que essa devocional hoje para mim está tão especial? Porque nós precisamos colocar a palavra de Deus em prática. Uma vez que ela nos confronta, nós precisamos então colocar a palavra em prática nas nossas vidas. E o texto que nós acabamos de ler de Romanos, capítulo 12, no verso 15, diz exatamente isso: alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Hoje nós vivemos em uma cultura onde tudo é alegria, tudo é sorrir, tudo é festa, mas a palavra de Deus já nos confronta daí, porque ela diz que nós precisamos chorar com os que choram. E hoje, vendo algumas notícias de rumores de guerras que vem acontecendo entre dois países, sem procurar querer saber quem está certo ou quem está errado, são as vidas que estão ali sofrendo sem ter nada a ver com essas decisões de quem está no poder. Crianças inocentes estão sendo dizimadas, pessoas que buscam viver uma vida em paz estão sendo ceifadas, pais enterrando corpos de seus filhos por uma guerra que ele não procurou.
E tudo isso, a palavra de Deus diz que é rumores, que são princípio de dores. Tudo isso que está acontecendo não é o fim ainda, mas sim o princípio. E como igreja, nós como filhos de Deus, nós temos que nos posicionar em oração. Não somente em palavras, ao ouvirmos falar sobre algo e dizer, vamos orar. Não, dobre os joelhos e ore. Clame a Deus por aquelas pessoas, por aqueles civis, por aquelas crianças que estão padecendo, por aquelas crianças que estão sofrendo por essa determinada guerra a qual não procuraram. Nós como igreja, nós precisamos levar o nosso cristianismo mais a sério. Nós sabemos que a oração ela tem poder para mudar situações, sentenças. Então que nós vamos dobrar os nossos joelhos e orarmos. Que nós vamos dobrar os nossos joelhos e clamarmos a Deus para que Ele coloque a mão poderosa dEle, que isso não venha tomar maiores proporções. Existem milhares de cristãos agora que estão ao redor do mundo clamando a Deus, pedindo, suplicando, rogando por misericórdia. E é isso que nós precisamos fazer nos dias de hoje. Nós precisamos dobrar mais os nossos joelhos, nós precisamos orar mais, nós precisamos buscar mais, nós precisamos estar mais alerta com os sinais que vêm acontecendo ao redor do mundo, nas nossas cidades, no país, situações que acontecem até mesmo dentro das nossas casas. Nós precisamos estar mais atentos. Não há tempo para nós ficarmos duvidosos sobre a vinda do Senhor. Há muitas pessoas que dizem assim, mas desde os tempos antigos que Jesus está para vir. Isso é história, isso é conversa, mas os sinais estão se cumprindo. A palavra do Senhor diz que quando nós começarmos a ouvirmos falar de guerras, rumores de guerras, fome, pestes, terremotos em vários lugares, os homens desmaiando pelo bramido do mar e das ondas, e você vê tsunamis entrando em cidades, dizimando, ceifando milhares de pessoas. Quando vocês começarem a olhar tudo isso, saiba que é o princípio das dores. Então nós precisamos entender que tudo o que está acontecendo é só o princípio, mas nós como igreja precisamos estar alertas, porque tudo que está acontecendo ao redor do mundo é cumprimento da palavra de Deus. Dia após dia nós estamos mais próximos da redenção. Dia após dia nós estamos mais próximos de nos encontrarmos nos altos céus com o Senhor e assim morarmos na sua glória para todo sempre. Mas lembre-se que enquanto nós estivermos aqui, nós precisamos nos posicionar como igreja, como corpo, como noiva do Cordeiro. Precisamos chorar com os que choram, precisamos nos alegrar com os que se alegram, mas o momento que nós estamos vivendo é momento de chorar, é momento de rasgar os nossos corações, é momento de nós clamarmos a Deus pela sua justiça e pela sua misericórdia infinita. Que o Espírito Santo de Deus possa trazer sobre nós as evidências da glória do Senhor, trazer sobre nós as evidências do seu poder imensurável e saber que cada dia que se passa estamos mais próximos da redenção. Que Deus te ajude a enxergar os sinais de forma clara. Que Deus te ajude a enxergar os sinais de uma forma clara, que você possa entender que não há tempo mais, tempo de perder, tempo de ficar correndo atrás daquilo que é passageiro. Há algo que está em jogo e isto é a nossa eternidade. Que Deus resplandeça sobre você a glória dele e que possamos dobrar os nossos joelhos e orarmos por aqueles que estão padecendo e precisando das nossas orações. Que Deus te abençoe em nome de Jesus e até a próxima devocional, se o Senhor assim permitir, em nome de Jesus.